Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós estamos diante de um dos mais importantes livros de toda a Bíblia, que é esse livro de Josué. Nesse livro, nós nos deparamos com a narrativa relacionada com a passagem dos israelitas do deserto para a terra prometida, a Canaã terrestre, a terra. Vamos falar da conquista propriamente dita de Canaã, mas gostaria de mostrar aos irmãos o que representa a chave para que essa proeza, a entrada de um povo, os israelitas, ele fosse exatamente uma entrada bem-sucedida. E falar isso como chave de tudo isso, mostrando a chave de tudo isso que está nesse versículo 8, e eu volto a lê-lo conforme aqui está. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nesse versículo 8, eu vou tomar a liberdade de departamentalizá-lo, ou seja, tratá-lo como se aqui tivéssemos 4 partes distintas, ou 4 verdades distintas, ou 4 pontos diferentes. E quais são eles? Eu vou citá-los e depois vamos considerar a cada um na medida que for possível. Eu tenho um tempo aqui reduzido, estou marcando no meu cronômetro, porque quando se está do outro lado, qualquer coisa é motivo para dispersão. Ou seja, quando você está diante de da TV ou qualquer outra coisa. Se presencialmente é difícil, muito mais quando você está usando uma mídia ou usando um expediente como o de hoje. Então, o quanto mais ser objetivo e falar sucintamente, melhor. Daí que nós vamos ver 4 verdades. Primeiro, nós vamos ver nesse versículo 8 a essencial incumbência social de Josué relacionada à lei do Senhor. E isso está exatamente na primeira parte do versículo, quando ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Depois haveremos de considerar a essencial atividade, não mais social, mas pessoal de Josué, ligada à lei do Senhor, porque ele diz: antes medita nele, ou seja, no livro, dia e noite. Em seguida, veremos a notável conduta de Josué, fruto do seu apego à lei do Senhor,
porque o texto diz para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E por último, não sei se chegaremos lá, vamos ver o seguro sucesso de Josué, alicerçado, fundamentado na lei do Senhor, porque ele disse: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso posto, vejamos em primeiro lugar a essencial incumbência social de Josué relacionada ou associada à lei do Senhor. Antes de tudo, quero dizer aos irmãos, lembrando o que significa incumbência social. Como o segundo ponto fala de uma incumbência pessoal no que diz respeito à meditação na lei do Senhor, o anterior, que é esse, é uma incumbência que tem a ver com os interrelacionamentos. Josué deveria lidar com pessoas, Josué deveria lidar com até mesmo animais, e essa incumbência, especialmente no que diz respeito às pessoas, é o que eu estou chamando de essencial incumbência social. Como Josué deveria fazer o que ele deveria fazer em relação às pessoas. E o texto disse: não cesses de falar deste livro da lei. É a primeira parte. Não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, Josué deveria falar com a família, Josué deveria falar com os seus liderados, Josué devia se relacionar com pessoas de outras nações, provavelmente, sempre de acordo com essa palavra. Ele não deveria cessar de fazer isso. E nós vemos, então, que ele cita o livro da lei. Evidentemente que Josué tinha no seu poder os 5 livros, a Gênesis, de Gênesis a Deuteronômio, o Pentateuco. E é bom que saibamos qual é a importância de se falar segundo o livro da lei. Ora, Josué deveria usar o órgão especial da comunicação, que é a fala, a língua que faz com que as expressões sejam entregues, sejam dadas, sejam utilizadas para toda e qualquer pessoa. E como líder que era, ele deveria, portanto, falar de acordo ou segundo o livro da lei. Ora, tão grande é a importância do uso da fala, da boca, que é o órgão, a língua que é o órgão da fala, que nosso Senhor Jesus Cristo fez uma gravíssima advertência aos seus ouvintes, aos fariseus, quando lhes disse lá em Mateus capítulo 12, no versículo 34, chamando os seus interlocutores, dizendo-lhe: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E então diz assim ele: digo-vos que toda palavra frívola, ou seja, inútil, vã, que proferir os homens, dela darão conta no dia do juízo. É por isso que eu pedi perdão aqui logo no início, para que eu não seja, no dia do juízo, eu venha ser, e perdoe, senão a senhora está ruim também. Também não, só a senhora, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, é muito importante que Josué soubesse qual era a sua incumbência. Ele deveria não cessar de falar desse livro da lei. Ele deveria falar tudo segundo a palavra do Senhor. Por isso é que o Senhor disse da importância dessa lei, quando disse: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Além disso, é interessante que nós também pensemos, mesmo diante desse versículo, da primeira parte desse versículo, qual o significado prático de falar do livro da lei? Porque ele diz: não cesse de falar deste livro da lei. Ora, Josué deveria
falar a verdade aos seus ouvintes, porque a lei ensina isso. A lei mostra que é fundamental. E por isso Zacarias escreveu: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Por isso, nosso Senhor Jesus disse que seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Também falar, não cessar de falar do livro da lei, falar segundo esse livro da lei, é falar buscando a edificação dos ouvintes. Ora, diz as Escrituras, palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aplique-se isso ao casamento, aplique-se isso à família. Os pais devem falar de modo que traga vida para os seus filhos, ao invés de chamá-los de peste, ao invés de xingá-los, deve usar palavreado tal que encoraje e não traga desânimo. Por isso que lá em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, nos diz assim: portáveis com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E então Paulo, o mesmo Paulo, diz aos Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, peixe podre, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos ouvintes. Josué tinha essa incumbência social e ele deveria falar segundo essa lei, logo falar de modo humilde. Ora, meus irmãos, Pedro nos ensina isso quando ele diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, usando uma linguagem mais livre em termos de tradução, que é uma interpretação, diz a Bíblia, a mensagem: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar, porque vocês adotaram esse estilo de vida sempre com a maior gentileza. E aí, ainda podemos dizer, em síntese, que falar segundo a lei é falar a verdade com amor. É falar conforme a palavra de Deus. Por isso Pedro diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não terminou a mensagem ainda não. Esse é o texto que diz amém. Tu, porém, disse Paulo a Tito, fala o que convém a sã doutrina. Ou seja, Josué foi encarregado de falar continuamente segundo o livro da lei, como líder do povo do Senhor. E nisso vemos a essencial incumbência social de Josué relacionada com o livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Não mudou isso. O casal, convém que o marido fale com a sua esposa de acordo com este livro. É sua princesa. Convém que ela trate o marido de acordo com essa. É o seu príncipe. Como se fala um com os outros? É importante isso. No dia a dia, Josué devia agir assim. Em segundo lugar, vejamos a essencial atividade pessoal de Josué ligada à lei do Senhor.
ele disse: antes, medita nele de dia e noite. Se por um lado vimos o que Josué deveria falar, é importante que, para que ele falasse segundo o livro da lei, ele tivesse o coração cheio dessa lei. E o meio para que isso aconteça é a meditação. Por isso é nos dito que a boca fala do que está cheio o coração. Daí que Josué deveria meditar nesse livro dia e noite. O que é meditação? É uma atividade relacionada, ligada à mente, aos pensamentos, bastante ressaltada pela Escritura Sagrada. Meditar tem a ver com refletir, considerar. Tem a ver com aquilo que no passado se chamava de gemido. É o rosnar. Há quem diga que é o ruminar, parecido com o ruminar de um animal. Enfim, meditar tem a ver até com conversar consigo mesmo. Daí, Davi desejar tanto essa atividade que ele diz ao Senhor no Salmo 19, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E Paulo, no Novo Testamento, chama atenção muito para isso quando diz a Timóteo, medita estas coisas e nelas ser diligente. Daí que também o Senhor nos fala, lá em Mateus, aliás, Mateus fala sobre a atitude de Maria, quando diz que ela ponderava nessas coisas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu, falando exatamente, na verdade, para José, falando de Maria, que ele pensava que ela estava grávida e era um adultério. E o anjo do Senhor disse, não, ele estava ali com a mente envolvida sobre essa questão. Por isso é que é importante o envolvimento da mente, do pensamento, para que, de forma deliberada, para que se tenha a palavra no coração. Mas, de forma mais específica, essa meditação no livro da lei, ela tem a ver com, como disse Stott, ouvi-lo, ou seja, o livro, atentamente e concentrar nele a mente. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a meditação é muito desprezada. Porque nós estamos numa época de tudo fácil. 3 segundos de espera para um programa entrar, um aplicativo funcionar, 3 segundos, 4 segundos é uma eternidade. Então tem que ser tudo fácil, tudo rápido. E é importante que nós nos policiemos para nos concentrarmos na palavra do Senhor, para que nós possamos fazer como aquele homem do Salmo 1, que não dava atenção, ouvido ao conselho dos ímpios, mas ele meditava na lei do Senhor, a lei do Senhor lhe era prazerosa, ele considerava atentamente, ele a examinava cuidadosamente na lei perfeita, lei da liberdade, ele atentava para tudo isso, porque disse Davi, em outro lugar, no Salmo 119, 15, meditarei
nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Hoje é muito difícil ver isso. Parar para meditar. Não, esse corre. Por isso que a vida hoje é muito mais complicada do que no passado for. A Dr. Renzi faz um comentário daquilo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo no capítulo 2 da segunda carta dele, de Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 7, quando disse: pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas. E então o Dr. Renzi, comentando nesse texto, no pondera no que acabo de dizer, ele diz o seguinte, que nos auxilia a entender essa questão da meditação. Que Timóteo compare uma passagem da Escritura com outra. Meus irmãos, se você vai para Josué e vê esse texto, não cesse de falar deste livro da lei, etc., você estará seguro se você fizer comparação, se você levar esse texto para outros lugares, a fim de que você o entenda da melhor maneira possível. Que Timóteo ore pedindo por sabedoria. Isso precisa ser feito, porque o Senhor te dará compreensão em todas elas. Que reflita em sua experiência passada e na experiência dos demais filhos de Deus. Vejam, irmãos, que ao olhar para a Bíblia, você vai para a história bíblica, você vê como o Senhor agiu na história, como o Senhor age. E então não vai chegar num tempo desse e vai dizer que a pandemia não tem nada a ver com outro, com ele. Vai dizer, eu quero te repreender, dar uma de... Aliás, pode dizer, eu te repreendo, pandemia, ela não vai lhe ouvir. Mas, pelo contrário, olha para a Escritura e vê que o Senhor governa, que o Senhor é o Deus da providência, que todos os caminhos de todos os homens estão debaixo dos seus olhos. Ele que vê o coração de todos os filhos dos homens. Isso tem a ver com meditar nas Escrituras. Que Timóteo, portanto, preste atenção aos que os outros têm a dizer. É outra coisa importante, ouvir conselhos, ler livros que nos tragam instruções apropriadas para que compreendamos mais e mais a Escritura. Além disso, meditar nesse livro, ele diz dia e noite. Não quer dizer que você vai passar a noite toda lendo, você vai passar o dia todo lendo. Não, mas você vai ter como, uma vez absorvendo essa palavra, à luz do que Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você vai lendo essa Bíblia, mas você se envolve com outras coisas no seu dia a dia, que é natural, e acontecerá com você, provavelmente, o que Davi disse no Salmo 16. Ele disse, até durante a noite me ensina o meu coração. Isso tem a ver com meditar durante a noite, com dia e noite nesse livro. Bendigo o Senhor que me aconselha. Louvarei o Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Meus irmãos, quantos de nós já tivemos a experiência de despertar com o texto bíblico, com a palavra do Senhor se expressando dentro do nosso coração? É isso que Josué está sendo chamado aqui. Então, que Josué possa nos ensinar aquilo que Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Desse modo, na medida em que Josué se ocupasse na meditação da lei de Deus, o Senhor lhe daria compreensão, lhe daria entendimento. Como Davi orou, dizendo, dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração, a cumprirei. Aí Paulo dizer a Timóteo, pondera,
pense, preste atenção no o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Oh, meus irmãos. Avancemos um pouco mais. E vejamos, em terceiro lugar, a notável conduta de Josué, fruto do seu apego à lei do Senhor. Porque ele diz assim, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué precisava, nos seus interrelacionamentos, falar segundo a lei. Mas para que isso ocorresse de forma adequada, ele precisava internalizar essa lei, meditar nela dia e noite. O resultado é que Josué, ele mesmo, deveria ser aquele que praticaria a lei do Senhor. Ora, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, isso implicaria em que a meditação na lei do Senhor conduziria Josué a confiança em Deus. E aqui está o cerne da questão. Tudo que nós precisamos para viver num mundo como esse é confiar no Senhor. A confiança no Senhor tem a ver com o conhecimento que tivermos dele. Daí que nós podemos fazer planos, sim. Quem disse que não? Mas a lei do Senhor nos diz que eu devo planejar, mas eu devo ter consciência de que se o Senhor quiser, não só viverei, como farei isto e aquilo outro. Então, a meditação na lei do Senhor conduz à confiança em Deus, que é o carro-chefe de tudo. Além disso, a meditação na lei do Senhor conduz à humildade. Irmãos, se nós meditamos na palavra, nós estaremos tendo um espelho diante de nós. Nós estaremos tendo aquilo que traz luz, e ao derramar luz sobre nós, estará derramando luz sobre nossas trevas. Quando alguém medita na lei do Senhor e não se vê como Paulo falou, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é fruto da meditação, é fruto dessa visão que Deus dá de si pela lei e também do homem pela sua própria lei. Essa meditação conduz à humildade. A meditação da lei conduz à coragem. Irmãos, viver num mundo desse é preciso ter coragem. Josué precisava ter coragem para enfrentar todas as dificuldades que uma entrada num lugar daquele, na Canaã, cheia de inimigos, cheia de homens maus, proporcionava. A meditação na lei conduz à sabedoria prática. Como fazer? O que fazer? A meditação na lei, de modo prático, porque aí está vendo que a conduta de Josué, ela é fruto do apego à lei. Ela conduz ao amor a Deus e aos homens. Meus caros irmãos e irmãs, se você tomar a lei, vamos imaginar os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos postos em 2 tábuas. Na primeira tábua nós temos os 4 primeiros mandamentos. Todos eles focados no Senhor. Todos eles fazendo com que nós amemos ao Senhor. Por isso que o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma.
Porque é o que está lá na primeira tábua da lei. Então, quando nós meditamos na lei do Senhor de forma correta, nós aprendemos a amar o Senhor. Como é lindo ver o Senhor Jesus dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Sou mais prudente do que os idosos, e aí por aí vai. Isso fez com que ele amasse a Deus, a ponto de dizer: uma comida tenho para comer que vós não conheceis, e a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, aprendeu a amar ao Senhor a tal ponto que a palavra do Senhor era comida para ele. A ponto do Senhor Jesus dizer aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, essa palavra, essa meditação na lei do Senhor, ela vai fazer com que se tenha amor ao Senhor e, consequentemente, a segunda tábua da lei diz, tem a ver com a relação de Josué e nossa com o próximo. Então, a meditação na lei é que conduz ao amor a Deus e aos homens. Por último, o seguro sucesso de Josué alicerçado na lei do Senhor. O Senhor diz aqui: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é sucesso? O que é progresso? Eu me lembro aqui de uma música, o pastor José Alves deve lembrar. Pelo tempo dessa música, você talvez saiba alguma coisa, a senhora talvez saiba também. Mas tem uma música que diz assim: você pode ter a casa repleta de amigos. Lembra dessa música, pastor? Paredes e coberto de bens, vencedores por Cristo. A ideia que o mundo passa para nós é que ser bem-sucedido é ser bonito, o mais bonito. Lembra, Alan? Todo cheio aí. O Alan, se achando, Alan. É ser bonito. Agora gostei do seu sorriso. É ter recursos, dinheiro, é ter todos os bens possíveis e até inimagináveis. Ter progresso é ter boa saúde. Enfim, é ser aplaudido pelos homens. Mas a chamada para o Josué a meditar na lei do Senhor fará com que ele tenha um progresso santo. Então, farás prosperar. A ideia aqui é de progresso. Haverá de fato progresso. É o progresso que Paulo disse a Timóteo: medita nessas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vejam como ele é. Olhe para a família dele. Veja como é na relação dele com as pessoas. Veja ele como marido como é. Veja ela como esposa como é. Veja os filhos como tem aprendido. Estou me lembrando aqui dos netinhos. Tem aprendido. A educação, ser educado na justiça. Isso é progresso. Progresso santo. Josué terá uma jornada feliz, porque diz: farás prosperar o teu caminho. Meus irmãos e irmãs, nós estamos numa caminhada. Nós estamos numa jornada para a glória celestial, porque é nos dito que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Nós estamos numa caminhada. Josué sabia que estava caminhando. Josué sabia que a entrada nele na Canaã, naquela Canaã, que era, e ele sabia disso, um tipo
campo, uma figura da Canaã celestial, de maneira que Josué, quando entrou naquela terra, ele pôde dizer aos seus contemporâneos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué sabia, portanto, que aquela nação visível, palpável, que manava leite e mel, era tipo, era figura da Canaã celestial, de modo que ele não deu descanso ao povo. Porque ele disse: há um descanso para aqueles que creem em Deus, no Deus triuno, no Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que ele não sabia o nome de Jesus, mas sabia que o seu Redentor vivia. Sabia que Moisés já tinha dito: Deus suscitará um semelhante a mim dentre vocês. E ele teve uma jornada feliz. O Senhor era com ele, o Senhor não o deixou, o Senhor estava sempre com ele, porque o Senhor prometeu que todo lugar que ele passasse, o Senhor daria a ele e ao povo, mas o Senhor prometeu estar com ele. Eu estarei com você. Além disso, dentro desse aspecto de então farás prosperar o teu caminho, ele diz: serás bem-sucedido. Ou seja, José terá um glorioso sucesso pessoal. Tu, Josué, serás bem-sucedido. Irmãos, eu vou falar algo com temor. Há pessoas que até se dão bem, aparentemente bem, em algumas questões, prega a palavra de forma correta, se relaciona com as pessoas bem, mas ele mesmo não ama o Senhor. Ele mesmo não faz a vontade do Senhor, embora aparenta fazê-lo. Mas Josué, aqui tem a garantia de que, se meditar na palavra do Senhor, ele terá um glorioso sucesso pessoal. E eu quero terminar dando o exemplo de alguém que teve um glorioso sucesso pessoal. Estevão, o diácono. Ele, depois de apresentar a sua defesa, ou seja, a defesa do evangelho aos seus contemporâneos, aqueles homens rilharam os dentes contra ele e o arrancaram, pegaram, apedrejaram-no. Veja o sucesso glorioso de Estevão. Estevão olhou para o céu e viu a Jesus. Disse: Senhor Jesus, antes de entregar o Espírito, olha o sucesso desse homem. Não lhes imputes este pecado. Demonstrou morrer andando nos caminhos do Senhor, do seu Senhor, que antes tinha dito ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é ser bem-sucedido. Os homens olham para essas coisas e veem covardia, veem fracasso, mas o Senhor diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Daí que aquele homem, na cruz do Calvário, que se arrependeu dos seus pecados, pôs a sua confiança em Jesus, e lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Ali estava o homem crucificado, que confiou no Cristo crucificado, mas ouviu palavras que demonstravam que ele foi bem-sucedido, ainda que no momento final. E ouviu o Senhor dizer: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente diria assim, os de fora: que triste fim esse homem teve. Mas, no entanto, aquele homem estava sendo bem-sucedido, porque depositou a sua confiança na palavra do Senhor, a sua confiança no Cristo crucificado. Dessa maneira, meus irmãos, nós chegamos a ver, e aqui eu estou
já vendo a nossa recapitulação. Mas antes disso, eu quero perguntar: você crê no que eu acabei de dizer? Você percebe que você e eu temos uma incumbência social, à semelhança de Josué, não cessar de falar desse livro da lei? Você percebe que há uma atividade pessoal, como foi dada a Josué, que é para você e para mim, meditar nesse livro dia e noite? Você percebe que a única maneira da minha conduta e a sua conduta ser de acordo com esse livro é se nós meditarmos nele? Você percebe que o nosso sucesso, o nosso progresso glorioso só é possível, só será possível se nós meditarmos nesse livro e teremos para nós aquilo que foi dito: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que o Senhor nos ajude para que sejamos corajosos, como foi dito a Moisés, a Josué, e assim façamos toda a vontade do Senhor em Cristo Jesus, nosso bendito Salvador.